Eu quero fazer direito na USP. Eu não sei. Eu ainda tô indecisa ainda. O cursinho, ele não existe para resolver problemas individuais. É para resolver um problema social, coletivo. Psicologia. Eu penso na USP e na UFMG. Eu vou prestar psicologia. O ano que eu estudei aqui foi o ano mais importante da minha vida. E isso já faz quase 8 anos e ainda não mudou. Quero fazer psicologia. Eu quero medicina, na USP ou na UFMG. Todo mundo tá aqui porque é pobre e não consegue pagar um cursinho particular. Mas cada um, até chegar nisso, tem uma história. Tem gente que a família apoia, tem gente que a família não apoia, tem gente que vem a pé, tem gente que vem de ônibus, tem gente que tem que dormir aqui porque não consegue ficar indo e voltando. Eu vou fazer psicologia, aí eu vou fazer o Enem, né? E a FUVEST também. Eu quero prestar economia ou TI. Que você começa a olhar que é possível uma outra lógica, que não aquela que eu já estava acostumado, que era se eu não tiver dinheiro, eu não tenho como. Medicina. Eu quero prestar medicina para UFMG. Você vem aqui para estudar, mas você também tem suas responsabilidades. Você tem que fazer a reciclagem, você tem que zelar pela limpeza, você tem que participar de debates, você é estimulado a isso. Eu quero entrar na USP, no Butantã. Eu quero publicidade e propaganda também na USP. Não me vejo sem conciliar o meu trabalho com uma questão política coletiva. Como é que eu ganho na minha carreira e como é que eu uso isso também para ajudar, de certa forma, a coletividade. Eu vou prestar psicologia na Unesp e na USP. Vixe, moço, mais complicado de todos, medicina. E não adianta você inserir o aluno lá na universidade para se tornar um advogado, se tornar um juiz, para ser contra pobre. Porque para ser contra uma classe social que é oprimida, já tem demais, já tá bom que tá aí. Como médico, o meu objetivo primário assim, é levar todo o conhecimento que eu aprendi de formação cidadã mesmo, do cursinho, para a minha vida e vou levar isso para sempre. Nós estamos aqui inseridos no menor IDH de Guarulhos. Pimentas. E é um DH mais baixo do estado de São Paulo. O professor, ele deve estar onde que mais precisa, por isso que eu vim para cá. Eu vim para a região da periferia de Guarulhos por opção. Esse aqui é um espaço da comunidade, né? O CDHU cedeu para a prefeitura e que cedeu para nós. Porque o que mais mata projeto social é aluguel, né? A gente não paga. Então, nós trabalhamos aqui para entrar nas públicas, seja elas estaduais, seja ela federal. Então, o objetivo central é esse, porque as públicas que é o lugar do aluno pobre. Nós fazemos um bom trabalho? Fazemos. A gente trabalha os alunos para entrar na universidade, faz tudo aqui na periferia. Mas o governo federal fez a parte dele. A gente aqui, pô, legal, né? Porque antigamente aqui, quando nós montamos, nem disso tinha. Com o Reúne, no período do governo Lula, que teve a extensão universitária, expande as vagas pelo Brasil, cria novos campos, inclusive aqui na própria cidade de Guarulhos, foi criada a Unifesp, o campus da Unifesp. Então, quando houve essa extensão, melhorou para nós aqui. Como eu moro perto da Unifesp, ela me causou uma certa curiosidade também. Isso foi em 2006. Foi a primeira vez que eu tive contato com estudantes que eram estudantes, na verdade. Eles estudavam na Unifesp e moravam em República. Como é possível ele só estudar, né? Eu me formei em medicina na Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Teófilo Otoni. Eu fiz parte da primeira turma de lá, que foi um curso criado pelo programa Mais Médicos. Então, uma região extremamente pobre, Vale do Mucuri, em que a universidade foi inserida também com esse sentido, né? A criação do SISU foi fundamental, porque os alunos pararam pelo Brasil afora. Eu tenho aluno hoje do Rio Grande do Sul até o Piauí. Havia algo em torno de 10 professores, alguma coisa assim, que eram
amigos do Rômulo, né? O Rômulo já era professor da rede pública há muitos anos. Com o passar do tempo, os ex-alunos do cursinho foram se tornando professores voluntários. Eu fui o primeiro dessa turma, mas hoje praticamente todos os professores são ex-alunos. Eu acho que a cola aqui, ele não é só do projeto. É o desejo do aluno a ingressar na universidade. Eu acho que ele tem esse desejo. Ele é da comunidade pobre. Ele tem condições de pagar um cursinho, R$28 mil por ano? Não tem. Então a saída dele é essa. Aí aonde é que eu colo tudo, né? É o quê? Você empoderar o aluno para ele sentir parte do processo. Aqui é um público jovem, 17 anos. 17, 18 anos. E jovens, você não pode impor nada nele. Você tem que fazer ele criar, ele desenvolver. Pelo menos para mim que escutei, eu acredito que para os outros homens também. É um conjunto de elementos que vai dando esse repertório para o aluno. Aulas de atualidades, os documentários, né, que são acompanhados de debates, né, sobre temas diversos. Antes de eu entrar aqui, eu acho que eu não tinha conhecimento, assim, nenhum sobre política ou sobre sociedade, sobre raízes históricas que influenciam hoje na nossa atualidade. Não tinha noção nenhuma. E aí, quando eu entrei no cursinho, você começa a entender, assim, no meio que você tá socialmente e entender a questão social como um todo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, era a vontade louca de dar as respostas logo. Só que eu percebi que não é assim, né? Que, tipo, eles também... Eu tô ali naquele mesmo processo de aprendizado. A gente sempre foi ensinada, não pode isso porque você é mulher e... O meu papel é esse, é de fazer com que eles se sintam num ambiente em que eles podem falar à vontade, que eles não estão sendo julgados. Não sabia o que tinha acontecido, o que estava acontecendo naquela hora, porque, tipo, cara, eu tinha 13 anos de idade. A hora que a pessoa começa a falar uma história particular delas, eu volto e sempre jogo pra... isso aqui, tá vendo? É um problema social. Quem mais aqui já passou por isso? Todo mundo levanta a mão. Então, a minha preocupação, sim, é estratégica. É sempre de tentar trazer da esfera privada para a esfera pública. É um mundo pequeno, não é? Que recebe todo mundo, seja ele qual for, respeita todas as crenças religiosas, respeita todo mundo, respeita a sua orientação sexual, respeita a sua etnia, respeita tudo aqui. A pessoa homossexual se assume. A pessoa que tem um corpo gordo entende aquilo como um problema que gera preconceito e que o preconceito não está nela, está na sociedade. Então, as pessoas vão se sentindo pertencentes, coisa que a sociedade exclui. Você pega a questão do combate ao racismo, que é a origem dele. Combate ao racismo, inserir negro nas universidades. Você pega a questão de trabalhar o meio ambiente, como eu já falei, o LGBTQIA+. E a gente tem esse outro trabalho que é a dependência química. Eu queria agradecer as pessoas que falaram a sua questão pessoal, né? Foi uma coisa muito pessoal mesmo. Essas universidades no Brasil que são as melhores, as públicas, elas são financiadas pela essa mesma população que não tem acesso a elas. Então, na medida que o cursinho contribui para isso, ele está promovendo uma forma de justiça social, e as pessoas também vão ter o poder de lutar por isso de outras formas. Por que o aluno passa aqui? Porque a gente desenvolve a autonomia nele. Entendeu? Ele não fica ali dependendo de professor a vida toda. A gente faz com que ele autogerir o seu conhecimento. A hora que ele entender que o conhecimento está dentro dele, que o gestor do conhecimento é dele, acabou. Ele não precisa mais de cursinho. Isso é Paulo Freire. É uma educação libertadora. Além da redação, são mais 90 questões, então fica difícil se ela auxiliar o tempo das 90 questões. Mas eu acho que a questão mais difícil mesmo é em relação ao tempo. Fiquei um pouco nervoso e a primeira coisa que eu fiz foi ler o tema da redação. Sempre faço no meio das horas, então isso me ajudou a não ficar atrasado depois. Quem ficava meio a meio, se der tempo para terminar o resto das questões, tinha o suficiente para garantir uma média. Aí eu, demorei bem na introdução, mas depois que comecei a introdução foi de boa. A questão de fugir do tema também, que era a minha maior preocupação, acho que só na correção mesmo. Faltou 12 questões para passar pro gabarito. A estrutura, eu consegui seguir,
Tinha horas que eu esquecia alguns repertórios, então, tipo, eu me acalmava e eu conseguia lembrar algumas coisas. Esqueci um período histórico lá que eu ia citar, eu fiquei nervosa. É ensinado para os alunos a trabalharem com cronograma de estudos, a se organizar, te dar dicas de organização. Mas no dia a dia, na hora de fazer isso acontecer, cada aluno tem um jeito, cada grupo de alunos tem um jeito. É uma espécie de autonomia coletiva. A gente não confunde autonomia com individualismo. Existe o tempo de cada um. Tem uns que é mais rápido, tem outros mais lento. Eu te falei, tem pessoas que já ficam 8 anos. É tempo dele. Eu também não acredito que existem pessoas que não aprendem. Se eu tivesse passado no vestibular de medicina no primeiro ano do cursinho, eu acho que não seria tão impactante e importante para mim quanto eu ter passado pós 5 anos de caminhada aí do vestibular, porque ao longo desse processo, além do processo educacional, que ele é importante, o processo de formação cidadã e maturidade que eu atingi aqui, ele ultrapassou qualquer nível de conhecimento que você precisa num vestibular, e isso é uma coisa que eu vou levar para sempre, assim. Essa seta aqui, tá vendo? É o símbolo do cursinho, quer dizer, o aluno entra, volta para ajudar. É um ciclo que não para. Os que não têm computador em casa, né? Os que eles não têm estrutura em casa, eles estudam aqui. Vestibular não é só aula. Vestibular, o estudo é fora da aula. E cada um vai se organizando do jeito que pode, mas a estrutura está dada aqui. Quem faz comida aqui são as mães, viu? As mães dos ex-alunos vêm e ajudam a fazer comida, porque os alunos precisam só estudar aqui, eles só precisam estudar. Vai só mais um pouquinho para trás. Olha isso. O Seitrio. Então, ó, obrigado, Quando ele tem problema, que eu tenho muito aluno com problema de vir a pé, mora longe, ou quer morar em outro local, a gente dá um jeito aqui para ele morar aqui perto, né? Sempre ajuda. Quem financia é todo mundo que está envolvido. Todo mundo, desde voluntário, desde aluno, ex-alunos. Então a gente junta reciclagem, vende reciclagem, reverte para o projeto. Ele não tem financiamento público e nem privado. Tem que ser nesse, né? Eles fazem isso aqui. Ligam da ponta. Tinha um sonho do meu filho estudar, fazer universidade. E pobre para estudar era muito difícil. E eu ali, presente, incentivando, o professor Romulo também. E algumas vezes ele queria desistir, eu falei, você não vai desistir, você vai conseguir. Ele passou na Universidade Federal do FABC, passou no UFSCar, eu acho, outra universidade, e passou em outra mais que eu não lembro. E tudo engenharia. E assim, para mim foi um orgulho, o maior presente que Deus poderia ter me dado, porque eu sou pobre, meu marido é aposentado com auxílio-doença, inclusive já faleceu, e eu não tinha o que oferecer para meu filho, não tinha condições de pagar a universidade para o meu filho. A educação mudou minha vida, cara, de uma tal maneira, me deu uma subida assim, sabe? Por que você continua vindo? Porque eu gosto do trabalho do professor Rômulo, eu ajudo ele, eu gosto dele, é meu amigo. Agora mesmo vou abrir a escola que vai ter o simulado. E eu sou encarregada de fazer essa tarefa com ele. Você estuda o ano todo, mas você tem que treinar para fazer. Como é que vai ser? Então você vai simular uma situação. Os alunos vêm para cá, tal, pega a tua aguinha, 12h30, 12h45, eles vão lá para a escola. Por que lá na escola? Por que não aqui? Você tem que sair do ambiente. Do ano passado para cá eu vi que eu evoluí muito, assim. Quando a gente conhece as pessoas, a gente cria um vínculo e sempre se ajuda em questões de estratégia para melhorar na prova, como você pode fazer, tal jeito. Então, eu achei bom para mim e eu espero que esse ano eu consiga passar. E se não conseguir, vai ser mais experiência para o ano que vem. Eu nem vi essa menina crescer, que eu saía mais ou menos às 4 da madrugada e chegava às 9 da noite. De domingo a domingo, Domingo a domingo. Aí eu me aposentei cedo, né? Que a gráfica, graças a Deus, que tem aquele negócio de salubre, me adiantou muito pra mim, né? Que aumentou 8 anos. Senão, eu acho que eu tava ralando até hoje ainda. Ela tá no lugar certo, fez uma escolha maravilhosa e que o cursinho permaneça por muitos e muitos anos, né?
tem algumas pessoas que não sabem que a universidade pública existe. Então, acho que primeiro é informação. O aluno, ele sai da escola e ele tem o pensamento de trabalhar, ele continua sendo aquela pessoa muito rígida com si mesma, muito grossa, assim. Ele não aprende os valores reais, assim, de poder abranger, que não é porque eu sou pobre que eu tenho que só trabalhar. Eu posso, sim, ter um estudo, eu posso, sim, entrar numa faculdade pública, que é o nosso direito, né? Você meio que vai contra o que é esperado. As pessoas acham que você vai sair da escola e trabalhar, tipo, é isso. Quando você bate a lente só mostra o copo vazio. Isso aí me dói muito, porque só mostra o copo vazio. Mas se olha essa molecada aí, você vai ver uma molecada estudiosa, responsável, boa. Só falta oportunidade e a família deixar, né? Por que filho de pobre tem que trabalhar logo cedo? Ele tem que estudar também, pô. E aí é triste você, assim, só estudar como fosse fácil. O vestibular é muito difícil, mexe muito com a sua saúde mental. Você não se sente capaz, é ansiedade, são várias questões. Eu estudando na escola pública, já desanimado, eu tinha repetido 2 anos. E aí eu me vi numa situação, uma situação que muitos jovens se veem na periferia. Era a seguinte, eu não tinha concluído o ensino médio, só que o ensino médio ele era ali uma possibilidade de ganhar um salário melhor dentro das fábricas ou arrumar um emprego dentro de uma empresa melhor. Tinha aquele risco, olha, pô, você vai ficar ali um tempo muito grande para o vestibular, você não sabe se você vai passar e você podia estar trabalhando, fazendo alguma coisa que é a nossa realidade, não tem como fugir dela. Os alunos, especificamente, eles trazem uma percepção de si mesmo de menos-valia, que estão para a família, para a comunidade, como alguém que tem que mostrar que existe através da sua renda. Então, esse sentimento de menos-valia, se eu pensar clinicamente, né, ele é gerador de muita ansiedade, de depressão, de automutilação, de número elevado de tentativas de suicídio. Isso é muito comum, né, na região aqui, inclusive temos índices assustadores de violência, inclusive. Mas o pertencimento dentro de um propósito comum, com certeza cria a solidez para essa saúde mental. Minha prioridade foi realmente a redação, assim, porque a redação eu tinha... Eu já me vi chorando aqui, não acertando questões, e aí outros amigos falam, eu também já chorei, e olha só, deu certo. E, enfim, eu acho que é muito essa motivação e esse encontro de sonhos, dificuldades, realidades, histórias muito parecidas. A pessoa mostra pra você, isso é assim que a ecologia trabalha e tudo mais. Aí coloca um vídeo, aí coloca uma música, aí faz essa correlação desse tema com algo que tá, tipo, do meu lado, que eu tô enxergando agora. Não era algo engessado, né? E, tipo, isso me encantou muito, até um ponto que eu acabei não querendo mais parar de estudar. E falar pra vocês que é um órgão, vocês... Eu sempre fui, assim, um aluno muito ruim na escola. E quando eu entrei aqui no cursinho, tudo mudou. Então foi um ano onde eu aprendi muitas coisas novas e principalmente eu me envolvi numa comunidade maior. Então, muitos dos amigos que eu tenho hoje são amigos da época do cursinho também. E acho que tem muito a ver pelo senso de comunidade que a gente tem e também de preocupação social. Na teoria, você tem que competir com a vaga no outro. Infelizmente, né? Só que aqui não. Todo mundo que ajuda nas suas dificuldades. Aí a gente até esquece disso. Não é uma visão do conceito liberal que é um indivíduo. Não, aqui somos pessoas e como pessoa a gente precisa do outro. Nada se faz sem o outro. Chegando na universidade, tendo contato com outras pessoas de realidades totalmente diferentes, você começa a ter contato com coisas, por exemplo, com o pensamento
da elite brasileira, né? A elite que domina a política, a elite que vai determinar quais são as leis que vão ser postas para nós todos. Então é interessante para o jovem de periferia ingressar na universidade pública, primeiro para ter acesso ao conhecimento e para ter acesso a essa vivência, a ver como que realmente a elite pensa o Brasil. Peraí, por que você está num cursinho comunitário e não num cursinho pago? Porque por que você estudou sempre em escola pública? Por que a escola pública é do jeito que é? A teoria, por exemplo, dos direitos fundamentais, ela não é realmente isonômica, não é para todo mundo. E aí, só que isso é interessante porque você já sabia que ela não era para todo mundo. Se você já veio da periferia, você sabe que ela não existe para todo mundo. Mas por que ela não é para todo mundo? E por que a gente aprende daquele jeito, como se ela fosse aplicável a todos, só que na realidade não é? Tudo isso vai fazendo com que um aluno se perceba não só como um indivíduo dentro da periferia, dentro da cidade, dentro do contexto sociopolítico que a gente vive, cultural, mas também não só como um indivíduo nesse cenário todo, mas também como uma coletividade. Aí a gente fez a horta comunitária e começou a entregar os produtos disso para as pessoas que moram ao redor, então as pessoas começaram a conhecer. Começamos a fazer festas e chamar, né, a festa junina, que os próprios alunos organizavam e começaram a conhecer. E a comunidade começou a entender que era um lugar muito sério e que o trabalho era muito, muito respeitado. Além disso, quando os alunos começaram a se formar nas faculdades e começaram a retornar para cá, eles começaram a fazer trabalhos sociais por conta da gente, por conta da formação que ele teve aqui. A gente tenta sair fora daqui das paredes. Aqui no cursinho eu dou aula de filosofia. Ela me dá o exército de pensamentos, de argumentos, flechas. A filosofia, para mim, é o plus do direito. Para mim, ela não é só uma coisa que eu utilizo, né? Na verdade, ela serve para mim, para que eu pense o que eu sou, na verdade. Hoje estou fazendo a segunda faculdade, eu faço Direito na USP. A maioria dos meus colegas da sala de aula, mesmo os que estão lá por cotas, o pai é advogado, é policial, é da carreira jurídica, ou a mãe, ou os pais têm outras formações universitárias. Então, a pessoa precisa ter uma referência, uma bagagem. Dos 5 anos que eu fiquei lá, se tivesse 10 negros no curso inteiro, desde quando eu comecei até quando eu terminei, foram muitos, no curso de Direito. Não havia. Quando eu entrei no cursinho para estudar, a referência que a gente tinha dentro de casa, a maioria não tinha nenhuma, né? Porque em termos de referência universitária, referência de estudo, porque meu pai era pedreiro, minha mãe empregada doméstica, né? Nenhum dos dois na época não tinha terminado sequer o ensino primário. No cursinho, a referência que a gente tinha eram os professores da rede pública. E aí, qual foi a minha escolha de curso? O primeiro curso que eu escolhi, Física, para ser professor de Física. Nos anos 90, eu vi muito o sofrimento do desemprego dentro da minha casa. Meu pai, desempregado há muito tempo. Eu vi o quanto aquilo era difícil, era sofrido, eu não queria aquilo para mim. Então foi o meu raciocínio de conseguir alguma coisa que me desse um retorno rápido, mesmo que um retorno baixo. Demorou muitos anos para eu perceber o quanto mais pode transformar a vida se alguém, de repente, fica um pouco mais de tempo no cursinho e vai estudar medicina, vai estudar direito numa grande universidade, vai estudar engenharia numa boa universidade. Mas no começo não tinha. Demorou alguns anos para o cursinho ter os primeiros estudantes de engenharia, os primeiros estudantes de direito, porque não tinha essa referência. Quando eu entrei, ninguém tinha passado em medicina ainda. E aí, depois que eu entrei, várias pessoas começaram a entrar. E aí, as pessoas falam disso pra família, né? Então, quando a família desacredita e fala, não, lá no cursinho tem a Bia, tem o Alisson, tem o Wesley, tem não sei quem. A galera toda que entrou, então dá certo. E aí, quando alguém fala que tem esse tipo de dificuldade, a gente ainda fala, se quiser, a gente conversa com seus pais, chama ele aqui, traz pra mostrar o cursinho. E a gente dá uma força, né? Antes de eu entrar aqui, eu tinha aquela visão do SUS da TV. O SUS é isso, o SUS é aquilo, é só fila e não presta e tarará.
E quando eu cheguei aqui, eu tive aula de cidadania com a Aline sobre o SUS. E aí eu me apaixonei. A população aqui é uma população, no geral, que ocupou o lugar onde está, né? São casas que muitas vezes não tem saneamento básico, você vê o esgoto correndo no meio da rua. Isso faz parte do cotidiano aqui dessa região. Então, entender a realidade para tentar procurar soluções dentro dessa realidade faz toda a diferença. Não adianta só você dar bronca porque a pessoa não está praticando uma atividade física. Porque eu sei que a pessoa sai de casa 4 horas da manhã e chega 9 horas da noite. A gente faz esses mutirões em saúde para tentar dar algumas orientações para a população. A gente não consegue fazer tudo. Eu precisaria de um exame, eu precisaria fazer outras coisas que a gente não tem condição ali. Mas só da pessoa ser ouvida e da gente explicar, olha, o próximo passo é esse. Eu sei que às vezes é difícil marcar uma consulta no posto, mas tente lá, tente mais de uma vez, porque é importante. E ouvir as pessoas, elas já saem de lá super felizes de terem sido atendidas, de terem sido acolhidas nesse momento. Eu não tenho espanto quando eu vejo eles passando, por exemplo. O que eu tenho é curiosidade de saber quem eles serão depois da universidade. Porque a universidade ela também tem um problema que é o embranquecimento das suas ideias, né? A cooptação da elite é muito fácil. O dinheiro ele consegue te colocar dentro de situações que você, quando você vai ver, você já não consegue mais sair. Então, como você consegue se manter íntegro dentro de um ambiente elitista no qual a todo momento você é colocado como um pária? Será que é normal a pessoa não fazer nada da vida dela além de trabalhar e passar um dia na frente da televisão no dia da folga dela e não viajar, não ir no museu, não ir no cinema, não passear no parque, porque ela não tem dinheiro, às vezes o salário não dá, porque ela não tem tempo e porque ela não aprendeu que essas coisas são importantes. E aí o sistema vai se reproduzindo. Os filhos serão a renovação dessa mão de obra que só trabalha, vive para trabalhar, que tem baixos salários e que não tem conhecimento para refletir criticamente sobre por que a vida é assim. O conhecimento ele é libertador. E, consequentemente, ele produz uma autonomia para essa pessoa. Ela não precisa seguir cegamente a vontade desse ou daquele patrão, desse ou daquele líder religioso. E a pessoa ela só se liberta disso por meio do conhecimento. Então o cursinho não só te prepara para tentar entrar na universidade, mas também para tentar ser um ser humano, um cidadão, né, bom para a sociedade e ao seu redor. Então, por exemplo, muitas pessoas também que depois que saem daqui, mesmo que vão para longe, para outros estados, o que costuma acontecer bastante, essas pessoas costumam também, nesses locais se envolverem com outras causas e movimentos sociais. A gente se doa aqui, mas não é algo que a gente está perdendo em outra esfera, sabe? Então, é algo que apenas agrega. Quando eu fui para a universidade, no primeiro ano que eu estava lá, eu descobri que tinha um cursinho comunitário. E eu fui dar aula. Os 6 anos que eu fiquei em Minas Gerais, eu fiquei dando aula no cursinho. E quando eu voltei para cá, foi muito natural para mim voltar para o cursinho. A gente tem diversas pessoas que passam e não voltam, mas a gente vê que muitas pessoas acabam se envolvendo em outros projetos também, que é uma coisa boa de se espalhar. Eu sempre falo para as pessoas, eu dou um apoio para uma galera e eu falo, olha, hoje eu estou fazendo por você, amanhã você vai fazer pela outra pessoa, porque é importante a gente manter isso vivo, porque o vestibular é só uma das lutas, né? Quando você entra para a universidade, você tem mais diversas. Cada momento é uma luta, né? Gente, agora eu vou continuar minha aula ali. Muito obrigado por tudo, viu? Tchau, tchau!